O governo anuncia amanhã cronograma para trabalhadores sacarem FGTS. Uma sessão especial homenageia o Dia Nacional do Aposentado e uma série de reportagens apresenta em detalhes a reforma da Previdência de Michel Temer. Boa noite. O governo federal vai anunciar nesta terça-feira alterações nas regras para o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A intenção é aquecer a economia. A partir de agora, o trabalhador vai poder sacar o saldo das contas inativas até o final de 2015. A regra original diz que o saque só pode ser feito quando houver demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição da casa própria, falecimento e outros motivos específicos. Com a notícia de que vai poder sacar o saldo das contas que estavam inativas no final de 2015, tem quem já sabe até o que vai fazer com esse dinheiro a mais. Eu pagaria minhas contas, né? Porque assim, o que acontece? Eu tô inadimplente. Então, eu buscaria alguma forma, né, de renegociar essas dívidas para pagar e tirar todos os juros, principalmente de cartão de crédito. O economista e consultor Roberto Piscitelli concorda com os planos da Clévia para usar o dinheiro do FGTS. A primeira recomendação que se faz é de que aproveitem a oportunidade para se livrarem dessas dívidas que são tão onerosas no Brasil, onde as taxas de juros batem recordes mundiais. O governo espera que muitas outras pessoas façam como a Clévia, utilizem o dinheiro que estava parado para pagar dívidas. O governo acredita que isso pode fazer a roda da economia girar e, com isso, o país voltaria a crescer. É uma estimativa talvez um pouco exagerada, né, de que isso poderia beneficiar aí algo em torno de 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões de trabalhadores. De toda maneira, quer dizer, eu acho que não se vai chegar, talvez nem perto desses 30 bilhões, mas seguramente algum dinheiro, uma parte desses recursos vai ser injetada no consumo, além daquela aplicação preferencial na quitação de dívidas. A motivação para se fazer essa alteração e liberar dinheiro do FGTS para o trabalhador é reativar a economia, é fazer com que essa queda da renda que houve nos últimos anos, tanto por perda de emprego como por perda de salário real mesmo, que ela seja parte dela, né, amenizada com essa liberação de recursos, para que as pessoas possam gastar e reativar a economia ou pagar alguma dívida que tenha contraído com juros altos e, enfim, melhorar a disponibilidade de recursos das famílias. Mas nem todo mundo vai usar o dinheiro para pagar dívida. Eu investiria numa coisa que tivesse dado um retorno melhor, né? Mais que 3%. A ideia do Smarley faz sentido. Atualmente, a correção do FGTS é de 3% ao ano, mais a taxa referencial. No final, essa conta dá menos que o rendimento da poupança. Mas, nesse caso, o dinheiro não produziria o efeito que o governo espera. Um grande banco nacional fez uma expectativa que esse dinheiro injetado na economia dá um crescimento de PIB na ordem de 0,4%. Né? Ok, eu acho que nós até entendemos que isso possa ser verdade. A nossa preocupação é que se isso realmente irá para a economia, se isso fará girar a economia ou se de alguma forma ficar retido em aplicações financeiras. O FGTS foi criado principalmente para dar segurança ao trabalhador, mas ele também tem a função de financiar programas de habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana. Nos últimos 10 anos, 52% das unidades habitacionais do Brasil foram financiadas pelo fundo. São quase 4 milhões de casas. Só em 2016, o orçamento para habitações foi de 84 bilhões de reais, 70 bilhões só para casas populares. Agora a pergunta é, será que com o saque das contas inativas pode comprometer a solidez do fundo? Vai tirar dinheiro do fundo, sim, mas isso foi feita a conta de quanto se esse dinheiro atrapalharia ou não. Então a ideia foi mensurar quanto que se podia disponibilizar para a sociedade sem que se desestabilizasse esse fundo. Então, na verdade, essa conta foi feita para que seja
uma coisa com responsabilidade, sem desestabilizar nada. A medida provisória também prevê a divisão do lucro do fundo. A partir deste ano 2017, do segundo semestre, começará a ser creditado nas contas dos cotistas aquele rendimento que também faz parte dessas últimas medidas, que é aquilo que a gente sempre defendeu como CEBIC, que parte do que o FGTS gera de lucro seja repartido com os cotistas, além da remuneração normal. E você pode conferir o calendário para o saque do FGTS no site da Caixa Econômica Federal. O Dia Nacional do Aposentado foi homenageado hoje em sessão especial no plenário do Senado. Representantes de entidades sindicais e de aposentados aproveitaram a homenagem para repudiar as reformas trabalhista e previdenciária em discussão no Congresso Nacional. Na tribuna, indignação, revolta e mobilização para lutar em favor dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós somos favoráveis que haja uma reforma na Previdência, que haja uma reforma trabalhista, mas que não inclua. O aposentado deveria chegar sempre na sua database lá, ter um reajuste nos seus proventos na sua aposentadoria. E que nós temos é um achatamento nos nossos salários e nas nossas aposentadorias. Nós vamos ter que trabalhar 49 anos ininterruptos para poder ter uma aposentadoria integral. Para onde nós estamos caminhando, pessoal? É o fim dos tempos. Ou a gente reage agora, ou nós temos a derrocada de toda a nossa Constituição Federal. Eles querem mexer na Constituição para torná-la assim deficitária. De que maneira? Acabando com a contribuição do CONFINS, acabando com a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, acabando com o PIS/PASEP e com as loterias também, que podem ajudar no financiamento. Todo ano sobram dezenas de bilhões de reais na Seguridade Social. Tanto é que existe a DRU, que morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar juros. Juros de uma dívida que nunca foi auditada. Metade do orçamento federal, todo ano, tem sido sangrado para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Na sessão, foi lida uma carta dos aposentados, assinada por mais de 20 entidades. Ela diz que o dinheiro da Previdência é desviado para cobrir o rombo fiscal e pede o respeito a direitos sociais conquistados desde a Constituição de 88. A DRU, renúncias fiscais, desoneração da folha, fraudes, devedores, desemprego, sonegação, corrupção, destroem a Previdência Social. 3 principais bandeiras serão priorizadas. Primeiro, total luta e combate permanente contra a PEC 287 da reforma da Previdência. 2, instalação de uma CPI, que já estamos coletando assinatura, Comissão Parlamentar de Inquérito das Contas da Previdência. 3, retorno imediato do Ministério da Previdência. A Previdência Social é patrimônio dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Não à reforma da Previdência. E essa sessão aconteceu exatamente em um momento em que o Congresso começa a analisar a maior proposta já feita para reformar a Previdência Social do Brasil. Ela aumenta a idade e o tempo de contribuição para aposentar, muda o cálculo de benefícios e pensões. No mundo político e na sociedade, o projeto que altera a Constituição Federal em vários pontos entrou na pauta do dia. E a TV Senado vai ajudar a explicar o que está no texto. As repórteres Dinalva Ferreira e Glauciane Lara conversaram com especialistas em finanças públicas, sindicalistas e segurados do INSS para destrinchar a complicada proposta. Serão 5 reportagens. A primeira, que você assiste agora, é sobre os motivos da reforma.
necessidade de uma reforma da Previdência já era defendida por especialistas em finanças públicas há alguns anos. O projeto do governo chegou ao Congresso no fim do ano passado. Em linhas gerais, prevê que todo trabalhador se aposente com 65 anos de idade e pelo menos 25 de contribuição. A proposta também mexe na maneira de calcular o benefício de novos aposentados e pensionistas. Essa possibilidade de alterar as regras da Previdência tem trazido mais gente aos postos do INSS. Acho que vai prejudicar a gente, né? Tirado o benefício de muita gente, que é o ganha-pão, eu acho um horror. Para quem já não está bem. Você não vai esperar ainda para aposentar quando você tiver para morrer? Com 80 anos. O governo confirma que as consultas à Previdência Social aumentaram, mas não divulgou números. Eu vou tentar antecipar minha aposentadoria para fugir dessa nova lei. Fiquei assim sem saber, nossa, será que eu posso ou não? Será que é vantagem? Leonardo Rolim, que foi secretário da Previdência e trabalha com o assunto na Câmara dos Deputados, pede calma. A emenda constitucional não vai alterar direito adquirido. O governo afirma que a reforma é para reduzir o déficit da Previdência, que disparou nos últimos 5 anos. Passou de 40 bilhões em 2012 para 150 bilhões em 2016. O principal objetivo da reforma é a garantia do pagamento dos benefícios no futuro. Mas de onde vem esse déficit? Ele tem uma tendência, sim, de crescimento, e a própria despesa tem uma tendência de crescimento por conta do envelhecimento populacional. De 2015 a 2060, a população idosa no Brasil deve crescer 260% e o número de crianças diminuir 40%. A população dos 15 aos 64 anos, que trabalha e sustenta a Previdência, não vai acompanhar o crescimento do número de idosos. Pelo contrário, vai encolher 7%. Passa a ter, com uma velocidade impressionante, um aumento das despesas e uma redução das contribuições. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calculou o impacto do envelhecimento da população na Previdência e concluiu: se não houver uma reforma, o percentual que o trabalhador contribui à Previdência terá que aumentar. Você poderia chegar a uma alíquota de 50% a 70%, dependendo do cenário que você traçar de mercado de trabalho. O envelhecimento da população é um fato que a maioria dos especialistas reconhece. Vai exigir, sim, reformas na Previdência brasileira. Mas eles discordam do conteúdo, da intensidade da reforma e dos números apresentados pelo governo. Para muitos, a Previdência nem é deficitária. Uma parcela de tributos, por assim dizer, que a sociedade paga para financiar saúde, previdência e assistência social. Essas receitas, suportando todas as despesas que o país tem com previdência, saúde e assistência social, sobra dinheiro. O que está na Constituição, é que a Previdência Social ela deve ser financiada por empregados, empregadores e governo. O governo tem uma responsabilidade no financiamento também, tem que ser recursos do Tesouro. O déficit, segundo a Associação dos Fiscais da Receita, é provocado pelo governo. E um dos motivos são as desonerações concedidas às empresas. Inúmeros setores da economia contribuem de forma diferente ou de forma reduzida ou com isenção da cota patronal, mas os seus trabalhadores se aposentam igual aos demais e esses recursos não voltam imediatamente para o cofre do INSS. Mesmo que nós fôssemos contabilizar todas as renúncias previdenciárias, ainda assim ficaria o sistema deficitário. Outra razão do déficit, segundo economistas, é a DRU, desvinculação de receitas da União. Ela permite que o governo retire 30% de algumas das fontes de arrecadação da Seguridade Social e destine a outros setores. Ela tem retirado em torno de 60 bilhões de reais por ano das contas da Seguridade Social. Com ou sem DRU, há uma necessidade de fazer reforma da Previdência porque há uma mudança na composição demográfica. Esse é que é o ponto importante. Para a Central Única dos Trabalhadores, outra razão do déficit são as fraudes e a inadimplência. Se resolve somente essa questão, com certeza já resolveria a questão do dito déficit. O governo insiste que quanto mais a reforma for adiada, mais dura ela terá que ser. O que essa proposta tende a fazer?
quer fazer é ter uma atitude mais preventiva do que reativa. Mas a gente não está com muito tempo para prorrogar isso, e quanto mais a gente prorroga, mais forte tem que ser a reforma. Nós não achamos que exista assim um risco iminente de quebra da Seguridade Social, como alega o governo, uma ameaça que justifique uma reforma tocada rapidamente e sem uma profunda discussão sobre seus significados, seus impactos para a sociedade. O governo quer a reforma aprovada ainda este ano, mas muita gente não se convenceu e quer mais informação. Teria que ter outras formas para poder equilibrar as contas do que tirando direitos dos trabalhadores que eles lutaram. Acho uma discussão melhor, né, na sociedade para ver o que de fato a sociedade civil espera, né? Amanhã, na segunda reportagem da série sobre a reforma da Previdência, nós vamos explicar o que o governo está propondo para os trabalhadores urbanos e rurais. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.